Ok, pessoal do terceiro ano, bem-vindos aqui a essa aula. Tem alguns aqui, outros não conseguiram entrar porque a primeira aula faltaram, né? Então, quem quiser é só conferir na folha, mas a questão é o seguinte: nós estamos aqui fazendo uma revisão da nossa avaliação esta semana a respeito de política, ou seja, o capítulo 17. E uma das primeiras questões de política que a gente vai considerar como tal é essa relação de esfera com a relação de poder, ou não só o poder, mas a capacidade e possibilidade de agir, produzir efeitos, né, conduzir um povo, uma população e toda a sua esfera administrativa também. Mas nós temos um mecanismo que vai justificar, digamos assim, essa relação, né, do povo, das pessoas, para com essa estrutura administrativa pública, né? E qual que é esse mecanismo? Exatamente o mecanismo de escolher essas pessoas que vão ocupar esses cargos, essas funções. No caso nosso aqui da civilização ocidental pós-Revolução Francesa, né, o poder executivo especificamente e o legislativo também. Lembro que o judiciário é de carreira. Tá? Então, desde Montesquieu, na Revolução Francesa, nós temos essa ideia do poder pelo voto. Tá? Então, o voto nas pessoas que vão fazer as leis, o legislativo, e o voto das pessoas que vão executar essas leis. E vão executar com responsabilidade. Ou seja, no sentido de que elas vão responder judicialmente caso não façam conforme prescrito em lei. Então, existe a possibilidade deste eleito fazer de acordo com a sua vontade. Eles propõem um projeto, uma proposta, né, para administrar essa população e essa instância administrativa, como também, né, logicamente, ele tem que obedecer essas prescrições em lei, como, por exemplo, 25% da carga tributária deve ser investida na área de educação, e assim também na área de saúde, né, infraestrutura, saneamento básico e assim por diante, ok? Porém, nós historicamente já passamos por alguns períodos em que nós tivemos parâmetros que vão legitimar esse poder que foram diferentes do voto, ou seja, do modelo democrático. Tá? Ou seja, nós já tivemos as monarquias hereditárias, porque nas monarquias, tá, esse poder ele é hereditário, ou seja, é uma família, né, do rei, e o príncipe vai assumir o posto desse rei, e assim por diante. Então nós temos, né, essa monarquia hereditária que é transmitida de geração em geração e tem uma força de tradição que vai manter essa família como mandatária da estrutura de gerenciamento administrativa e inclusive da legislação. Okay? Temos também já os governos aristocráticos. O que são governos aristocráticos? São aqueles governos em que uma pequena porção da população, geralmente ou a mais rica ou a mais abastada, ou aquela com mais poder ou poder militar, vai assumir esse poder e através da força ou de algum outro mecanismo de reconhecimento que diferenciam essas pessoas socialmente, elas vão assumir esse poder. Okay? Temos também a democracia, que é quando realmente existe uma representatividade do poder de cada membro através do quê? Do voto. Então nós temos um modelo democrático. E temos ainda aquele que foi predominante, principalmente no período medieval, que foi os estados teocráticos. Ou seja, quando Deus é que era justificativa de poder. Ou seja, todos deveriam pertencer à mesma estrutura religiosa, obedecer ao prior, ao abade, ao bispo, ao cardeal, porque eles detinham esse poder. E no caso, eles também escolhiam até mesmo os reis, né, e a família real que ia demandar este poder. Okay? Então, o poder ele é legitimado por um modelo de força, em que as pessoas, digamos assim, vão aceitar esse poder como tal. Okay? Ou não aceitando, aí nós temos as revoluções. Tá? Porém, especificamente agora sobre a democracia. Tá? Nós temos três elementos da democracia, né? Ou seja, do poder que emana do povo, do governo pelo povo, que a gente tem que levar em consideração. Esses poderes são a questão do conflito, da abertura e da rotatividade. O que é isso? Quando a gente fala em conflito, tá? A gente diz assim que não há, digamos assim, uma homogeneidade, digamos assim, nos projetos de todas as pessoas individualmente. Nós assumimos projetos de acordo com os partidos, de acordo com ideias, de acordo com propostas. Tá? Então, existe o conflito, sim. Só lembrando, não é um conflito necessariamente armado, mas é um conflito de disputa de ideias. Então, é o quê? A possibilidade de você divergir, de você pensar diferente, de você trazer uma nova proposta. Tá? Então, isso é o quê? É uma sociedade pluralista. É uma sociedade que possui várias facetas, várias ideias, várias propostas, tá? Com pensamentos diferentes, múltiplos discursos e assim por diante. Então, essa é a questão do conflito. Tá? Então, não é o conflito aberto, o conflito armado, tá? Mas é o conflito em termos de discussão, de ideias diferentes.
Outro elemento, então, que nós vamos ter é a questão da abertura. O que é a abertura? No sentido de que o poder, né, não pode privilegiar um grupo ou uma classe específica. Todos têm que ter possibilidade, todos têm que ter a permissão, né, ou todos os setores da sociedade têm que ter o direito de se manifestar. Tá? Então, agora tivemos recentemente, agora não vi ontem, mas na semana passada, né, teve a marcha do LGBT, né? Então, para quê? Para que eles possam manifestar as suas necessidades sociais também. Tá? Então, todos os grupos dentro da sociedade têm que ter essa possibilidade. Aí, então, é a questão da abertura. E a questão da rotatividade. Tá? O que é a rotatividade? Os mandatários, ou seja, as pessoas que vão exercer o poder executivo, o poder legislativo, têm que ser escolhidas através de um modelo democrático do voto. Tá? Ou seja, do voto de todos os participantes. Porém, só lembrando, alguns poderes democráticos, tá? Mas que existem como primeiro-ministro, o primeiro-ministro é eleito pela Corte Superior ou pelo Congresso Superior, que a gente vai chamar do modelo parlamentarista. Então, o modelo parlamentarista, você vota os representantes e esses representantes vão escolher o primeiro-ministro, tá? Diferente do modelo presidencialista como nós temos aqui no Brasil. Tá? Inclusive está sendo muito conversado agora porque o pessoal está querendo, né, em vez de utilizar tanto elemento de impeachment, partir para o modelo parlamentar mesmo, tá? Para que essas mudanças de poder não sejam tão complicadas. Exemplo, na Inglaterra, né, como a Inglaterra agora foi feito um plebiscito, né, para que a Inglaterra saísse da União Europeia, o primeiro-ministro já anunciou a sua saída, porque ele diz que ele não tem como manter o seu poder, porque ele precisa ter força no parlamento, no nosso seria o Congresso, tá? Mas no parlamento para se manter como primeiro-ministro. Então ele já anunciou que na virada do ano ele já sai, então aí já começam as articulações. Tá? Não adianta você ser primeiro-ministro e você não ter maioria no Congresso ou no Parlamento, porque aí você não aprova as suas medidas, né, e sua política de governo. Tá? Então é um sistema às vezes até um pouco mais simples do que às vezes a gente imagina sobre aspecto de voto. Ok? Vamos lá. Quanto à questão do poder. Quando a gente fala em política, a gente sempre tem que fazer essa correlação com o poder. Quais são as condições para esse poder? Para o poder, inclusive, num regime democrático. Tá? Então, algumas condições. Temos sim que aceitar a diversidade de opiniões e a grandeza da tolerância. No sentido que, mesmo que você não concorde, tá? Você tem que dar a possibilidade para que as pessoas se manifestem. Então, essa é uma das questões da democracia como elemento de poder. Outro elemento também é a questão da visibilidade das decisões e da maturidade política na divulgação das leis, dos orçamentos e dos gastos. Tá? Nós estamos passando aqui no Brasil por esse período, né, esse perrengue político, exatamente porque não foram aprovadas as contas, ou seja, o fluxo financeiro, caixa do próprio governo, ou seja, ele não foi aplicado conforme deveria ter sido feito, né, ou prescrito ou previsto em lei. Então, se o mandatário não utiliza isso na forma prevista em lei, então aí cabe uma ação para julgar. Tá? Outro elemento também é a representatividade ampla, né, de todos os agentes do governo, né, e da legislação, né, pelo voto. Então, o direito ao voto. Okay? Porém, não faz parte dos meios de democracia, o que exatamente eu vou utilizar um exemplo que está ocorrendo aqui no Paraná especificamente, tá? Que é o controle, né, ou querer apagar os meios de comunicação social, ou seja, os jornais, as TVs e assim por diante. Que, inclusive, genericamente utilizado em termos políticos, chamado de quarto poder. Inclusive, tem um filme chamado Quarto Poder, que mostra exatamente a força do poder de imprensa ante as esferas políticas. Eu digo que está ocorrendo aqui no Paraná, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, saiu uma matéria da Gazeta do Povo, tá? Denunciando os salários dos magistrados paranenses, inclusive acima dos valores do presidente da República e do presidente do Supremo Tribunal, o que é proibido por lei. Tá? E aí o que acontece? Os magistrados do Paraná entraram com ações de pequenas causas, em que a outra parte, no caso jornalistas do jornal, são obrigados a responder pessoalmente. Só que em todas as comarcas do Paraná. Eles já fizeram mais de 4.000 quilômetros, né, de vanzinha, são uns 4 ou 5 que escreveram, sim. Eles têm que ir onde eles são chamados. Tá? E aí saiu agora essa semana no Supremo Tribunal Federal, né, porque foi feita uma denúncia oficial às agências de imprensa,
e também junto ao Supremo, né? E essa é uma medida abusiva, e porque realmente, inclusive, eles conseguiram gravar de um juiz falando que eles iam ainda viajar muito pelo estado do Paraná, ou seja, denunciando, já tinham até um processo já pronto, só mudava a cidade, né? Para eles irem para outra, já distribuíram entre eles por e-mail, né? E aí eles conseguiram gravar isso, e aí a ministra do Supremo, né, logicamente teve que intervir nessa situação. Então, o controle dos meios de comunicação, né, é sempre um desejo para que não se fale mal, né, mas é uma forma, na verdade, é a forma que a gente tem de conhecer o que está ocorrendo em termos políticos. Tá? Porque, por exemplo, o que acontece geralmente? A Prefeitura de Curitiba tem que publicar o seu orçamento, ou o edital de concurso, por exemplo. Só que como não querem que ninguém saiba, eles põem no jornal lá de Foz do Iguaçu e não daqui de Curitiba. Tá? Então, é muito estranho algumas situações como essa. Okay? Isso para quê? Para dar possibilidade ao pensamento, à diversidade do pensamento como tal. Okay? Aí eu quero trabalhar com vocês duas questões, que são as questões abertas, inclusive, da avaliação, tá? Que são as opiniões de vocês a respeito dessa estrutura política. Primeira questão do Bobbio, né, que é um pensador que escreve muito sobre política, né, que está no nosso livro, inclusive, ele vai dizer o seguinte: apenas a democracia permite a formação e a expansão das revoluções silenciosas, como, por exemplo, nessas últimas décadas, a transformação das relações entre os sexos, que talvez seja a maior revolução do nosso tempo. Tá? Ele escreveu isso no livro O Futuro da Democracia. Tá? A questão existem algumas ideias, até de historiadores, que dizem assim: nos períodos de guerra a gente vai enxergar as grandes evoluções da humanidade, porque vão surgir novos equipamentos, novas tecnologias, né, e assim por diante. E o Bobbio vai dizer: não é só através das grandes revoluções ou das guerras. Né? Ou seja, um período calmo possibilita, digamos assim, evoluções sociais significativas. E ele está escrevendo isso no contexto de pós-guerra, de pós-Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres, principalmente, começam a ter um espaço social mais predominante. Não só o papel de acompanhante, mas de protagonista, inclusive do poder político. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui na América Latina, no Chile, a Bachelet, né, que é a primeira-ministra do Chile. Aqui no Brasil temos a Dilma, né, mas que ainda é presidente. Então, nós temos na Alemanha a Angela Merkel. Ou seja, são postos de primeiro nível que são ocupadas por mulheres. Lógico, ainda não em nível, né, ou em quantidade equiparável aos homens. A gente, por exemplo, agora, quando o Temer anunciou os ministérios, uma das críticas foi: não havia mulheres nos ministérios, nenhuma ministra, eram todos homens. Tá? E houve uma crítica da imprensa muito forte em cima disso, no sentido de que as mulheres não estavam presentes no governo, e hoje é necessário. Inclusive em termos de legislação. Por que vocês enxergam tantas mulheres candidatas? Porque é obrigatório por lei. Cada partido tem que ter, parece que 20%, se não me engano, não sei se é certo, mas é 20% de candidatas mulheres. Não necessariamente que sejam eleitas, mas candidatas tem que ter. É obrigatório. Então o partido tem que apresentar candidatos do sexo feminino também. Tá? Então, se reconhece esse papel feminino nesses períodos de estabilidade política. Então, não só nos períodos de revolução e de guerra, mas quando nós somos estáveis politicamente, é que nós temos esses avanços. Por isso ele fala da revolução silenciosa. Tá? E aí é a opinião de vocês mesmo, né? No sentido assim. E o caso agora bastante recente, até do Rio de Janeiro, naquele do estupro coletivo. Tá? Por que aquilo veio à tona? Por que isso apareceu? Tá? Ou seja, alguém foi lá, né, e pôs no jornal. E aí o governo se sentiu pressionado e teve que fazer o quê? Inclusive mudar o delegado que estava fazendo a investigação, porque era um delegado homem, e aí passou para uma delegada mulher. Segundo, não foi encaminhado para a delegacia da mulher, porque o crime não era um crime de abuso contra a mulher, mas era um crime de divulgação de imagem. Né? Ou seja, qual que é o crime mais preponderante aí? Né? Você divulgar a imagem ou o ato em si que foi estupro? Onde é que está a lógica do negócio? Então, houve uma crítica muito grande da parte da população, divulgado através da imprensa. Então, mais uma vez, a gente vê a importância da imprensa, digamos assim, que não faz parte do governo, mas é um mecanismo que desvela esse governo, como é que ele vai aparecer. Né? Ou seja, a força que a imprensa também tem. Tá? Então, só para a gente perceber exatamente esta configuração, tá? Não só da política, sobre o aspecto assim, houve mudança política porque houve uma revolução, uma rebelião, uma guerra. Não, nas instâncias também em que a política é estável, em que o poder da lei se estabiliza a sociedade como tal, também, né, há evolução política. Só que não é um grande degrau, é um degrau pequenininho, mas é todo dia.
E aí que ele se fortalece. Tá? Então é essa percepção que a gente tem que ter nessa frase do Bob. E a outra, também uma frase dele, tá? Que ele vai dizer o seguinte, que também está no livro de vocês, lá na parte do exercício desse capítulo: uma má democracia é sempre preferível a uma boa ditadura. Tá? Ou seja, é melhor você ter ainda uma democracia ruim, né? Ou seja, que passa por seus períodos de estabilidade, no caso, como a nossa aqui no Brasil, nesse momento, que nós estamos passando por um processo de impeachment, do que uma ditadura. Tá? Então, quais as comparações que a gente pode fazer isso? Por exemplo, um período de ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil. Qual comparação que a gente pode ter a isso ao Getúlio Vargas aqui no Brasil? Que o Getúlio Vargas foi um ditador populista, né? E que matou muita gente, muita gente. Dizem os números para mais de 100 mil pessoas. Tá? Não são números estatísticos oficiais, tá? Mas nos institutos de pesquisa, né, dizem que o período da ditadura de Getúlio Vargas realmente foi muito forte. Mas não só aqui no Brasil, porque lembro que esse período, mesmo período do Getúlio Vargas, é o período do Hitler, é o período do Mussolini, é o período do Stalin, né? Ou seja, outros mandatários que também mataram muita gente, também foram ditadores muito perniciosos em termos sociais. Porém, precisou a gente passar por um processo de redemocratização. Tá? Ou seja, estabilizar os poderes dentro de um país. Em que forma? Na forma da lei, ou seja, sem guerra, sem matança e assim por diante. Tá? Só lembrando, Getúlio Vargas caiu exatamente diante do assassinato, né, ou tentativa do Carlos Lacerda. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a nossa próxima aula, próximo encontro. Tá? Aparece aqui que eu vou cortar você agora. Stop.